Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Se aproximando o final do ano, eu queria falar um pouquinho, já preparando o terreno para o ano que começa, falar sobre propósito, falar sobre intenções, falar sobre foco. O tema de hoje vai ser a vaidade debaixo do sol. No dicionário, a palavra vaidade traz a seguinte definição: vão, vazio, com aparência ilusória, de ilusão. Algo que tem aparência, mas não tem substância, vazio, é vão. Deus aqui usa Salomão, no texto de hoje, para nos trazer esta verdade. E é interessante que a experiência que alguém tem em determinada área vai dar credibilidade e peso ao que ele diz. Por exemplo, se eu tentar, com a maior eloquência e precisão, tentar explicar para você a dor de um parto, o que é passar por um parto. Por mais claro que eu seja, por mais preciso que eu seja, não vai lá carregar muito peso, porque eu nunca dei luz a alguém, e nunca darei porque eu sou homem. Eu sei que hoje esse conceito está meio misturado, né? Homem se identifica com mulher, mulher como homem, mas não muda o fato que homem é homem, mulher é mulher, sempre foi, sempre será. Lá não adianta como você se sente ou se reconhece, se identifica. Homem é homem, mulher é mulher, e homem nunca vai dar à luz. Então, que seja o melhor médico do mundo, o melhor obstetrecista do mundo, ele nunca vai descrever com tanta credibilidade o que é dar à luz a um bebê. Salomão, no entanto, ele era, nesse departamento de vazio debaixo do sol, ele era especialista. Então Deus o usou para trazer esta verdade. É muito sábio a gente ouvir e aprender do sábio em alguma determinada área. Alguém que tem mais conhecimento, mais experiência, mais vivência, especialmente da palavra de Deus. Então aqui Salomão está falando do que ele entendia e, adicionalmente, este texto é inspirado pelo Espírito Santo, como é toda a Bíblia. E ele traz então uma perspectiva impressionante sobre o que é a vida debaixo do sol, o termo aqui que ele usa. E ele diz que esta vida que nós vivemos aqui debaixo do sol, contrariando com a vida acima do sol, a vida no alto, a vida celestial, a vida eterna, a vida não terrena, ele está focando na vida debaixo do sol. Nossa vida, nossa existência, nossa peregrinação. Essa vida debaixo do sol, ela pode ser sem sentido, ela pode ser vazia, ela pode ser inútil e ela pode ser desperdiçada. Todos nós temos um grande presente, uma grande dádiva de Deus que é vida. Vida. Muitos não reconhecem ou não apreciam isso, mas Deus nos deu o dom da vida. Da vida. Por isso que a vida é sagrada, porque é um dom de Deus. E a gente desperdiçar essa vida é um grande pecado. Ter uma vida com um propósito errado, sem utilidade para com o Criador que nos fez e nos deu vida, é um grande, grande desperdício. Então hoje eu quero ver por que Salomão era tão qualificado assim para trazer essa verdade, o perigo da vida debaixo do sol e, por último, é claro, a solução para se evitar tal vida. Olhe comigo para o versículo 4 de Eclesiastes 2. Nós lemos Eclesiastes 1, olhe comigo para Eclesiastes 2, o capítulo seguinte. Olhe comigo no versículo 4, que diz, isso é o que Salomão está dizendo. Então note por que Salomão era tão qualificado. Salomão, como nós vamos ler agora, ele tinha tudo que havia debaixo do sol. Tudo que a vida debaixo do sol poderia oferecer, Salomão tinha. Olha o que fala o versículo 4 do capítulo 2. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins,
e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. E por aí fora continua. Salomão tinha tudo e fez tudo que nós lemos aqui, mas note as palavras para mim. Eu fiz para mim. Salomão começou muito bem, como nós sabemos, mas Eclesiastes foi escrito posterior aos anos dourados, aos anos gloriosos de Salomão. Salomão começou muito bem, com humildade, pediu a Deus sabedoria acima de riqueza, acima de vitória, acima de tudo isso. E Deus, impressionado, falou: escolhestes bem. Escolhestes bem, você pediu sabedoria. E por que você me pediu sabedoria? Primeiramente, eu vou lhe dar o que você não pediu. Você não pediu riqueza, você não pediu vitória sobre os seus inimigos, você não pediu essas coisas, mas eu lhes darei essas coisas, além da sabedoria, que é o principal. Então ele começou muito bem. Mas entenda que Eclesiastes é um livro que foi escrito no final da vida de Salomão. Ele havia passado pelo início do seu reino, pelo ápice, pelo momento glorioso do reino de Israel. Construiu o templo e fez coisas maravilhosas, impressionantes. Foi o ápice terreno do reino de Israel. Nunca Israel teve um reino tão glorioso como foi o reino de Salomão. Mas aí veio o declínio. E Eclesiastes foi escrito justamente no final da vida de Salomão, quando ele já estava em declínio, e aqui ele fala no capítulo 2 que ele fez tudo para ele. Ele construiu casas, ele plantou, ele acumulou, ele conseguiu vitória sobre os seus inimigos, conseguiu paz e proteção em todo o reino. Salomão tinha tudo. Ele possuía tudo que alguém poderia desejar. Claro, naquela época. É como se hoje alguém tivesse tudo que o mundo tem a oferecer. E ele diz: tudo é vaidade. Tudo é vazio, tudo é ilusão. Disse o homem que teve de tudo. Diz a palavra de Deus que ele teve 1000 mulheres. 1000. Deus falou que o rei não deve multiplicar para si mulheres. 1000. Ele teve riqueza, fama, poder, tudo. A rainha de Sabá, ao visitar o reino, ficou impressionada. Ela disse: eu ouvi falar da glória do seu reino, mas pelo que eu vejo, nem a metade me foi contada. A Bíblia fala que ouro e prata praticamente perderam valor, de tão comuns que se tornou o ouro e a prata em Jerusalém. E ele falou: tudo é vaidade. Tudo o que quisesse, tudo que ele queria estava ao seu alcance, e ele o conseguia. Olha o versículo 10 de Eclesiastes 2. Nós lemos agora há pouco Eclesiastes 2, 4, 5, 6. Olha o versículo 10. E tudo quanto desejavam os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Tudo que os meus olhos desejavam, eu adquiria. Tudo que o meu coração pedia, eu dava. Eu não dizia não para mim. Por isso que eu acabou tendo 1000 mulheres. Ouro, prata se tornaram comum. E tudo isso, segundo a palavra de quem já esteve lá, ele falou o quê? Tudo é vaidade. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Muito diferente da visão que o mundo tem. Onde riqueza, glória, fama, realizar os desejos do coração e a cobiça dos olhos é tudo o que importa. Salomão falou: tudo é vaidade. Como eu disse no início, ele viveu corretamente, justamente, mas ele deixou os caminhos retos e justos do Senhor para viver pelas coisas debaixo do sol. Tudo quanto desejava, tudo quanto queria. Salomão, então, portanto, sabia dos resultados de viver fixado no lugar errado, de correr atrás das alegrias nos lugares errados. E neste mundo hoje existem multidões que passam anos
ou talvez a vida inteira, correndo atrás de coisas que lhes farão vazias. Explique uma coisa. O homem mais rico do mundo atualmente, supostamente, é o senhor Musk. Que é de longe o homem mais rico do mundo, com seus bilhões e bilhões e bilhões. Diga uma coisa, se dinheiro satisfaz, por que ele não se aposenta e vai viver com seus bilhões? Eu não estou criticando ele, de modo algum. Ele trabalhou, investiu, correu risco, dedicou, botando no mérito a riqueza dele. Mas note que ele não se dá por satisfeito. Eu até arguiria que ele não se dá por satisfeito, porque o que o senhor Elon Musk está correndo atrás não é riqueza. Mas se riqueza o satisfaz, por que ainda ele não se aposentou e foi morar em algum paraíso, alguma ilha, alguma montanha, algum resort qualquer? Porque dinheiro não satisfaz. Poder não satisfaz. Porque os homens que mais têm poder sempre querem mais poder, brigam por poder, matam por poder, traem por poder. Por quê? Porque poder não satisfaz, tudo é vaidade. Estamos falando do testemunho de um homem que teve poder, riqueza, fama, sucesso, tudo, e ele mesmo disse, é tudo vaidade. Tudo vaidade. É tudo vazio, é tudo em vão, não serve de nada, mas mesmo assim, o mundo inteiro corre atrás das coisas erradas, e muito crente faz a mesma coisa. Mesma coisa. Seria bom ouvirmos, ao findar o ano de 2022, recalcularmos, refocarmos, para que estamos vivendo debaixo do sol. Qual é o nosso foco? Qual é a nossa função? Pessoas que correm atrás do que é vão, só para descobriram que desperdiçaram tempo, dinheiro e oportunidades, para se sentirem vazias e insatisfeitas. Alguns descobrem Cristo. Alguns descobrem a alegria que é viver para Cristo, que servir a Cristo. Não são muitos. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de ser salvo e viver para Cristo. Servir a Cristo. Outros que descobrem a alegria que viver para Cristo dá, voltam atrás. Voltam atrás. Se desviam do caminho de serviço ao Salvador. E voltam a buscar as coisas debaixo do sol. A causa é a mesma. A causa é a mesma de Salomão. Eles ficaram fascinados pelas coisas debaixo do sol. Fascinados, encantados, seduzidos, ludibriados pelas coisas debaixo do sol. Foi o que houve com Salomão. Começou tão bem. Começou com sabedoria, começou servindo a Deus, começou com humildade. Mas ele ficou fascinado, encantado. Quase que hipnotizado. E aos poucos, mas com certeza, ele foi se afastando do seu Deus. Por que, pastor, esse fascínio pelas coisas debaixo do sol? As coisas debaixo do sol não requerem fé. Por que não? Porque estão ali, eu estou vendo. Eu estou vendo minha casona, minha mansão, eu estou vendo minha conta no banco, estou vendo meu carrão, estou vendo minha lancha, estou vendo minha ilha, eu estou vendo minha riqueza, eu estou vendo o meu poder. É visão. Fé é a prova das coisas o quê? Não vistas. Você não vê o seu galardão, você não vê a cidade celestial, você não vê o seu Salvador, você não enxerga os galardões eternos que nos aguardam. Nós não vemos, mas nós buscamos através da fé. Hebreus 11 fala isso. Todos aqueles heróis no grande rol da fé não alcançaram por completo as suas promessas, mas viviam peregrinos neste mundo, como olhando pelos olhos da fé. Quando a gente começa, os olhos da fé se tornam míopes e turvos, e o brilho e o fascínio pelas coisas do mundo toma conta do coração e se desviam
Foi o que houve com Salomão. Versículo 3, que nós lemos em Eclesiastes 1. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Ouça como Salomão se encontra vazio. Ele fez tantas coisas. Ele falou, tudo que eu quis eu fiz, tudo que eu desejei eu obtive. E ele termina a vida dizendo, do que proveito tem tudo isso? Do que adianta tudo isso? Salomão sentiu na pele as consequências de viver focado nas coisas debaixo do sol. E ele conclui que viver debaixo do sol traz um vazio. Olhe comigo para Colossenses capítulo 3, Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Estamos vendo aqui algumas ponderações sobre a vida debaixo do sol. A primeira que falamos foi que Salomão tinha de tudo debaixo do sol e falou, é tudo vazio, tudo em vão. Segunda coisa que podemos deduzir é que viver para as coisas debaixo do sol, como Salomão fez, traz um grande vazio. Ele mesmo falou, do que adianta, para que serve? Colossenses 3, versículo 1 diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. O que houve com Salomão é que ele deixou de pensar nas coisas que são de cima, do alto, e começou a focar e viver para as coisas que estavam na terra. As coisas que ele ria e as coisas que o seu coração desejava. E terminou dizendo, é tudo vaidade, é tudo em vão, do que adianta, para que serve? O apóstolo Paulo em Colossenses fala que devemos viver, pensar, caminhar, fixar nas coisas de cima. Nas coisas divinas, nas coisas do céu. E viver debaixo do sol, e com a visão apenas para as coisas debaixo do sol, para o crente é uma visão muito limitada. Para o mundo perdido, é só isso que eles têm. Para o mundo perdido, só tem as coisas da terra, só tem as coisas de baixo, só tem riquezas terrenas, só tem o ouro e a prata e a fama e o sucesso, só tem isso. Mas para o Filho de Deus, existe o alto, existe uma vida celestial, existe um Deus, um galardão, um reino, que não está debaixo do sol, ele está acima. É o contraste entre debaixo do sol e acima. Nós devemos viver olhando para cima. Nós somos peregrinos nesta vida. Estamos de passagem. Esta não é nossa morada. Este não é nosso destino. Esta não é nossa cidadania. E você só fitar esta vida, você está sendo míope. E mesmo Salomão, que tinha tudo que o mundo podia oferecer, é tudo em vão, é tudo vazio, é tudo vaidade. Não serve de nada. O triste é que as pessoas não chegam nem perto do que Salomão adquiriu, conseguiu, obteve. Ninguém vai chegar perto do que ele tinha. Então, eu sugiro ouvir o que diz alguém que é especialista e que entende e concluiu do assunto. Nossa vida debaixo do sol precisa ser completa, íntegra e equilibrada. Como assim, pastor? Deus criou o homem, o ser humano, à imagem dele. Uma trindade. Nosso Deus é Pai, nós cantamos hoje no hino agora há pouco. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, são três deuses, é um Deus. São três naturezas, é um Deus. É mais do que três naturezas, é um. É difícil o ser humano talvez entender esse conceito, mas a verdade é essa. Mas o homem foi criado à imagem de Deus, corpo, alma e espírito. E a nossa vida nessa terra deve ser uma vida equilibrada. Nós não devemos negligenciar nenhuma dessas três partes. Devemos sim zelar pelo nosso corpo físico, a carne. Não a natureza carnal, me refiro a isso, mas o nosso corpo humano físico. Temos uma responsabilidade. Por isso não devemos tomar drogas, consumir álcool, fumar, qualquer coisa que venha prejudicar, atrapalhar, controlar, viciar.
limitar a nossa atividade e vida física. Temos que zelar pela nossa alma e pelo nosso espírito. E viver debaixo do sol e negligenciar o espiritual é uma receita certa para o vazio, para o crente vazio. O mundo nem tem o espiritual. O espírito não nasceu de novo. O mundo só tem a carne. O mundo pode viver sem o lado espiritual, porque o mundo não tem um lado espiritual. Até o dia 21 de julho de 1991, quando eu nasci de novo, eu não tinha um lado espiritual. Tinha corpo, tinha alma, mas o espírito estava morto. E no dia 21 de julho de 1991, eu fui salvo. E se você foi salvo, a partir do momento que você foi salvo, o seu espírito que estava morto foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus, o mesmo que habita em você neste momento, que te sela, que te guarda. E você tem uma natureza espiritual. É preciso zelar, cuidar por essa natureza espiritual. Negligenciar uma parte, certamente, fará a mesma parte negligenciada sofrer. A maioria cuida da parte física? Mais ou menos. Mas a maioria negligencia a parte espiritual. Devemos dar, e como dar então, manutenção, atenção, função ao nosso espírito. Para evitar esse vazio, evitar vaidade debaixo do sol. Como evitar esse vazio debaixo do sol? Negligenciando a nossa vida espiritual. Vazio, vaidade. Essas palavras são muito associadas com depressão. Um dos sintomas da depressão é justamente esse. A pessoa fala, eu estou sentindo um vazio. Nada preenche, nada satisfaz. É um vazio tão grande que nada traz alegria e nada traz tristeza. Você fica vazio. Olha, o fulano morreu. Você ganhou na loto. Aconteceu algo maravilhoso. Vazio. Uma notícia que deveria te arrasar. Vazio. Você está no estado vazio. Você não tem vontade de sair de casa, levantar, de fazer nada. Por quê? Você está vazio. A vaidade, o vazio debaixo do sol. Muito crente tem depressão espiritual por causa disso. É um vazio. É falta de manutenção. É falta de função. É falta de atenção ao espiritual. Primeira coisa, como cuidar do vazio? Como zelar pelo espiritual? Algumas maneiras de fazer isso. Número 1, ganhe almas para Cristo. Ganhe almas para Cristo. Os resultados de ganhar almas para Cristo são resultados eternos. São resultados do alto, resultados em cima. Existe alegria nos anjos, na presença de Deus, quando um pecador é salvo. Resultados em cima, eternos. A salvação é vida eterna, é algo que vai durar para todo sempre. Não tem coisa melhor. Todo crente pode e deve testemunhar de Cristo. Todo crente pode e deve ganhar almas. Ganhar almas é um mandamento, não é uma escolha, não é um dom espiritual. Me mostre uma vírgula na Bíblia onde fala que ganhar almas é um dom espiritual. Ganhar almas é um mandamento. Então é para todos. Não é para o pastor apenas, não é para um ou dois ou três irmãozinhos e irmãzinhas apenas, é para todo que você é salvo, você é comandado, ordenado. Deus espera de você ganhar almas. Testemunhar de Cristo. Negligenciar isso traz vazio espiritual. Deixa um rombo no seu espírito. Muitos crentes, até pastores, não sabem levar uma alma a Cristo. Eu já vi isso.
Eu já fui evangelizar com um pastor aqui em Maceió. Estava visitando a igreja. Eu saí com ele faz anos, 15, 16 anos atrás. Saí para evangelizar com ele. Ele falou, rodeou, falou. Eu estava agoniado. Eu falei, sim, vamos. Nada, não fazia a mínima ideia como levar alguém para Cristo, gente. Pastor. Que vergonha, que vexame. Mas isso não é só para pastor, não. Todo crente. Ah, mas pastor, eu nasci de novo semana passada. Não interessa. Se você soube entender o suficiente para ser salvo, e você precisa saber entender, não tem como ser salvo sem entender o evangelho, gente. Não tem como entender sem ouvir. Ah, é que eu não sei, eu não entendo. Então você não foi salvo. Se você não entende o evangelho, como é que você foi salvo? Se você não entende como a salvação vem, como que você foi salvo? Pois é. Todo crente tem um dever e obrigação, um mandamento de Deus, de evangelizar. E é uma forma de não cair no vazio debaixo do sol. Segunda coisa, ensine a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não tenho uma classe. Não precisa de classe. Ensine a Bíblia. Para ensinar, você precisa primeiro aprender. Ah, pastor, que eu não sei. Aprenda. Ninguém nasceu sabendo andar, não aprendeu? Ninguém nascendo dirigir um carro, muitos dirigem. Ninguém nasceu sabendo cozinhar. Muitos cozinham. Gente, a gente nasce sem saber nada, aprendemos tudo. Agora, quando chega a aprender a palavra de Deus, nós aprendemos a profissão, nós aprendemos a tocar um instrumento, nós aprendemos a andar, a falar, aprendemos uma outra língua, mas a Bíblia é um bicho de cabeça. Não. Aprenda, ensine, passe adiante o seu relacionamento e o seu conhecimento de Deus. Mas primeiro tenha um relacionamento. Conheça o seu Deus. Ensine a seus filhos. Ensine a seus vizinhos. Ensine a seus colegas. Ensine a seus netos. Ensine. Gente, você não precisa de uma sala de aula e um quadro para estar ensinando. Não tem que ter um crachá ou uma bata para dizer, professor, ensine a palavra de Deus. Ensine. É bem verdade que ensino é um dom espiritual. Mas isso não exclui todos de ensinarem. Passarem adiante o conhecimento. Formalmente, informalmente. Ensine com a sua vida, com seus passos, não só com palavras. Os nossos passos falam mais alto que as nossas palavras. Ensine. Terceira coisa, encha o seu coração de compaixão. Se você não encher o seu coração de compaixão, o seu coração vai ficar vazio. Vaidade das vaidades. Esse vazio nós podemos chamar de apatia. Apatia é o resultado da falta de compaixão. Apatia é falta de simpatia. Apatia vem do grego pathos, que significa um sentimento. Simpatia é a preposição sim, que significa sinergia, harmonia, junto com, chegado a. Simpatia é quando simpatia e compaixão são muito próximos. É quando você é chegado, você se coloca no lugar daquela pessoa. Eu tenho simpatia, eu simpatizo com a sua situação. Sabe o que é isso? Compaixão. O oposto é apatia. Você enche o seu coração de compaixão. Você começa a se preocupar, simpatizar com as outras pessoas. Você lembra da época que você não conhecia Cristo? Você lembra da época quando você não tinha conhecimento? Você não tinha um relacionamento com Deus? Você não tinha acesso a Deus? E alguém veio e falou de Jesus para você? Pois é, se coloque no lugar daquelas pessoas.
Eu acho o cúmulo da ingratidão o salvo não compartilhar o evangelho. Por quê? Se o evangelho, se a salvação é a coisa mais preciosa, a maior dádiva possível ao homem, direto das mãos de Deus, como que eu não vou compartilhar com pessoas que, como eu, um dia não tinham isso? É como você descobrir a cura do câncer e não contar para ninguém. Eu conheci Jesus, eu conheci a salvação, eu conheci o evangelho, a coisa maravilhosa, perdão dos meus pecados, certeza de ir para o céu. Eu recebi, eu sou salvo, que bom para mim. E o mundo? Eles que encontram Jesus. Só que Deus falou que cabe a nós, os crentes, levar o evangelho para os demais. Deus não incumbiu a sua criação para isso. Deus não incumbiu os anjos para isso. Deus incumbiu os crentes para levar o glorioso evangelho aos não salvos. Assim como um dia alguém levou para mim e para você. Eu me lembro da época que eu não era salvo. Eu me lembro quando eu estava distante de Deus, sem relacionamento com Deus, enganado, cego por Satanás. E alguém veio, trouxe o evangelho que abriu os meus olhos, eu enxerguei a gloriosa luz e recebi a salvação de Cristo. E existem milhões de pessoas ao nosso redor. E nós que sabemos, nos recusamos. Pastor, estou muito ocupado, estou muito cansado, é que eu não sei. Olha, invente a desculpa que você quiser, mas é isso, uma desculpa. Na realidade, você tem apatia. Na realidade, você está nem aí. Porque se tivesse, você fazia alguma coisa a respeito. Pastor, também chamando de quê? Eu? Chamando de nada. Eu estou dizendo o que a Bíblia fala. Ganhar almas, ter compaixão, se colocar no lugar da outra pessoa, sentir o sofrimento, sentir a necessidade. Tenha compaixão com os perdidos, compaixão com os errantes. Mateus 9:36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não tinham pastor. Jesus olhou aquela multidão espiritualmente desgarrada, sem salvação, mas também viu que eles estavam cansados. E ele alimentou, pegou alguns poucos pães e peixes e alimentou todo mundo. Por quê? Porque ele teve compaixão. Os seus discípulos disseram, mestre, manda eles embora para comprar comida por aí, porque estamos num lugar deserto aqui. Ele falou, vamos lá, ninguém embora não. Eles estão com fome, estão cansados, estão perdidos. Eu vou pregar a palavra e eu vou alimentá-los. Não tem comida, deixa comigo. Tem o que aí? Tem os pães e os peixes, traz aqui. Senhor, abençoa e multiplica. Distribua. É engraçado, a sobra, as migalhas, era mais do que tinha no começo. Por quê? Porque ele teve compaixão. Você não precisa, você talvez não possa fazer tal milagre, mas você pode ter compaixão. Compaixão. O que mais podemos fazer para terminar essa noite? Para evitar vazio, vaidade debaixo do sol. Fixe os olhos nas coisas de cima. Vou ler mais uma vez, Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, isso quer dizer, você já nasceu de novo. Já nasceu de novo? Você é salvo? Sou, pastor. Amém. Buscai as coisas que são de cima. Olhe para cima. Busque as coisas de cima. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Mas pastor, como é que eu vou buscar as coisas de cima? Que bom que você pergunta, versículo 2, o seguinte. Pensai nas coisas que são de cima. Você vai fazer aquilo que você pensa. Toda ação começa aqui, ó. O que você coloca aqui. A mente no Velho Testamento era referido como coração. Acima de tudo que se deve guardar, guardar o quê? O coração. Por quê? Porque dele fluem todas as fontes da vida. Tudo que você vai fazer vai ser fruto do seu pensamento. Você enche a sua cabeça de bobagem, você vai fazer bobagem. Você enche a sua cabeça do que não deve, você vai fazer o que não deve.
Então, o Espírito Santo aqui está dizendo, pensai nas coisas de cima. Qual vai ser o resultado? Buscai as coisas de cima. Programe o seu coração, enche o seu coração com compaixão, com desejo e vontade de buscar almas. Pastor, como que eu vou desenvolver um gostinho de ganhar almas? Comece a ganhar almas. Comece aí. É impressionante como nós criamos uma conexão naquilo que investimos. Por isso tem tanta gente que eles vão, sabe, tem muita gente que frequenta a igreja e eles sabem que a igreja está errada. Eles sabem que a doutrina está errada, eles sabem que o procedimento está errado, eles sabem, mas não conseguem sair. Por quê? Porque estão lá há 5, 10, 15, 20, 30 anos, não conseguem desgrudar. Por quê? Porque investiram muito tempo, deu muita oferta, gastou muitos anos, não consegue desprender, tem uma pegação aquilo. Como se apegar para as coisas do alto? Pense e busque as coisas do alto. Resumindo esta noite, passar a vida correndo atrás das coisas debaixo do sol, resultará em um grande vazio na sua vida. Você vai olhar para trás e por mais que você tenha acumulado, e ninguém vai acumular nem perto do que Salomão acumulou, conseguiu, obteve. Nem perto. Mas quando você olhar para trás, você vai perceber que é tudo vaidade. Que você investiu na coisa errada. Você não investiu no que é eterno. Você não investiu no que é sagrado. E família é sagrado, gente. Você negligenciou família. Você negligenciou o corpo de Cristo. Você negligenciou a palavra de Deus. Você negligenciou compaixão. Você negligenciou as pessoas ao seu redor. Pensou só em si. Só que ao invés de estar cheio, satisfeito, contente e alegre, você vai estar vazio, seco, dizendo, do que adiantou tudo isso? Foi exatamente o que Salomão faz. Do que adianta todo o trabalho do homem debaixo da terra? Mas se servimos ao Deus dos céus e vivemos para as coisas do alto, vai resultar uma vida cheia, plena, feliz e abençoada. Mesmo que você não tenha 3 carros na garagem, mesmo que você não more numa mansão e tenha casa de praia, ilha, ouro, prata, riqueza, fama, você vai ter uma vida abençoada, feliz. Engraçado, um dos países mais prósperos do mundo. Deixa eu começar de novo. Os países mais prósperos do mundo. Países da Escandinávia, Japão, Suíça. Que maravilha! São os países com as mais altas taxas de suicídio. Por quê? Foi o que Salomão falou. Do que adianta? Do que adianta tudo isso? Eu tenho tudo isso, moro nos melhores países, humanamente falando, do mundo. Mas dentro eles têm um vazio. Por isso que tanta gente consome drogas. É para fugir do vazio. E quanto mais fogem do vazio, mais vazio eles ficam. Outros fogem do vazio buscando riqueza, fama, sucesso. Não nada contra a riqueza, fama e sucesso em si, mas quando isso se torna um objeto da nossa vida, o resultado é vaidade das vaidades. O novo ano se aproxima. Vamos fugir da vaidade debaixo do sol.